Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. Quero convidar você para meditarmos um pouco na Palavra de Deus e desta feita gostaria de meditar com você sobre o tema Gratos a Deus ou Gratidão a Deus. Leiamos então a Bíblia Sagrada em Lucas, o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 17, versículos 11 a 19. Assim diz o texto bíblico. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram limpos, ou ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Como sempre temos dito, a palavra de Deus é a verdade absoluta. É a revelação de Deus para nós, os seres humanos. Todos quantos quiserem agradar a Deus, precisam cumpri-la, obedecê-la, exercitá-la. O texto que temos lido, Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, conta-nos sobre a cura de 10 homens leprosos. Você pode observar no texto que eles foram curados. Mesmo a despeito de várias lições que podemos aprender com este texto, o que eu quero destacar aqui para você é que eu anunciei no tema Gratidão a Deus, ou Gratos a Deus. É uma das lições que aprendemos deste texto. Quando aqueles 10 homens leprosos se aproximam de Jesus, mas mantêm certa distância, e gritam e clamam e pedem a Jesus: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Jesus, diz o texto, vendo-os de longe, disse a eles: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Como naquela época a medicina não era avançada, especialmente em Israel, o sacerdote ou líder religioso em Israel era o responsável por fazer a verificação e a constatação de cura ou não de certas doenças, inclusive a lepra. Jesus, ao enviar eles ao sacerdote, queria que eles fossem examinados, verificados para constatar, sim, a cura que Jesus havia ministrado a eles quando disse: Ide. E o texto nos informa que, e indo eles, foram curados ou ficaram limpos. Quando um dos 10 homens leprosos volta a Jesus, clamando, gritando, agradecendo a Deus, glorificando a Deus, e chega diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus com o seu rosto em terra e agradece a ele. Jesus mostra surpresa. Ele diz: Não foram 10 os limpos? Ou seja, Jesus tinha certeza que os 10 haviam sido curados. Jesus sabia aquilo que ele tinha feito na vida daqueles homens. E Jesus mostra surpresa. Ele diz: Não foram 10 os limpos? Como é que apenas um deles voltou para agradecer a Deus, para glorificar a Deus, e ainda por cima um estrangeiro? Aquele homem era de Samaria. Ninguém se agrada de ingratidão. Gratidão é uma palavra que é definida ou o seu conceito é compreendido como o ato, efeito, a qualidade ou a característica de alguém que é grato, de alguém que reconhece e manifesta um reconhecimento, um agradecimento por alguma coisa que tenha recebido de alguém ou de alguma parte. Jesus aqui nos ensina
que a gratidão a Deus é muito válida diante de Deus. E Deus espera que nós, os seres humanos, sejamos gratos a Ele por todas as dádivas. Paulo, pregando em Atenas, suas palavras em pregação ficaram registradas em Atos capítulo 17. E no versículo 25, Paulo diz, falando de Deus, ele diz: é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Nós precisamos ser gratos a Deus pela vida, precisamos ser gratos a Deus pelo ar, precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado a nós. A Bíblia Sagrada ensina a gratidão. Quando lemos Efésios capítulo 5, versículo 20, a Bíblia está dizendo: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando lemos Colossenses capítulo 3, versículo 15, encontramos ali no versículo a seguinte frase: e sede agradecidos. Quando lemos 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, a Bíblia está dizendo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Quando lemos o Salmo de número 103, encontramos ali uma lição belíssima do salmista. Salmo 103, o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, versículo 2, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós temos inúmeras razões, incontáveis razões, para sermos gratos a Deus, para agradecermos a Deus. Tiago diz, escrevendo no capítulo 1 da epístola que leva o seu nome, no versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, ou seja, Deus é o autor de todas as bênçãos, benesses e maravilhas que nós temos desfrutados. Só recordando as palavras de Paulo em Atos 17, 25, é Ele, Deus, quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Precisamos ser gratos a Deus. Deus tem nos abençoado tanto, a nós, a nossa família, tem nos livrado, tem feito coisas incontáveis. Portanto, não deixe de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida. E que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.